De Campinas, Guilherme Leal. E a gente está em contato agora com o presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Regional Campinas, Matheus Masson, para falarmos um pouco mais sobre isso. Olá, Matheus, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas. Olá, André, tudo bem? Boa tarde, prazer poder falar com vocês aí. A gente que agradece. Matheus, com relação ao que diz respeito aos bares e restaurantes, né? Esse estudo de impacto de vizinhança abrange escolas, igrejas, como já foi falado na reportagem do Guilherme Leal, mas no que diz respeito aos bares e restaurantes, como que a entidade, a associação recebeu esse decreto, participou da construção, enfim, qual o posicionamento da entidade? Na realidade, esse é um decreto que ele já estava vigente para o setor, né? Os estabelecimentos que têm música ao vivo, que têm atrações musicais, um DJ, ele tem que fazer esse estudo de impacto de vizinhança para entrar em conformidade e, eventualmente, se ele tem este impacto, ele fazer as adequações na sua casa, na acústica, assim por diante. Mas faltavam algumas questões nesse projeto e é um ponto bem simples, é um projeto de reforma acústica. Onde que a banda fica, qual que é o layout que vai ter isso, né, essa atuação musical, e aí apresentar isso de uma forma organizada. Então, você tem um croquis, você tem imagens fotográficas da onde vai ser isso. Então, faz parte do processo de documentação de um bar e de um restaurante que tem atração musical, né? Então, isso é bem positivo, porque ajuda a organizar melhor os bares que podem causar essa perturbação aí para a vizinhança. Mas é um ponto que a gente tem trabalhado e negociado com a prefeitura, que este EIV, ele é um estudo, uma documentação cara para quem não vai fazer esse tipo de entretenimento. Então, um bar pequenininho, numa esquina, que tem 2 mesas na calçada e o seu Zé toca lá junto com a família, ele também teria que fazer hoje se ele tivesse uma música ambiente, ou se ele tivesse, por exemplo, uma televisão que passa jogo de futebol, do jeito que está escrita a regra dos alvarás para a extensão de horário de bares e restaurantes. Então, o que a gente trouxe à tona aí, né, nessa revisão aí que a gente precisa fazer do decreto do ano passado de extensão de horário, é que o WAVE faz sentido para quem vai trabalhar com a atração musical. E hoje ele ainda está falando para qualquer tipo de música, eventualmente uma música ambiente, eventualmente uma televisão, alguma coisa assim. Precisaria fazer um estudo que não é barato, tá? É um estudo para um empreendimento comercial, é um estudo bem caro, tem um tempo de execução, você tem que contratar diferentes engenheiros para fazer os seus laudos de acústica, assim por diante. Então, essa é uma negociação que a gente está de tirar a necessidade do WAVE ou simplificar o WAVE para quem não tem atração musical. E para quem tem atração musical, a atualização do projeto foi muito consciente, aí, muito bem feita pela prefeitura. Com relação a essa possibilidade, então, de separar essas duas questões, como você colocou, a Abrazel, o senhor, né, na qualidade de próprio presidente aqui da regional, já entrou em contato com a administração para ver essa possibilidade? Está conversando? Como que vai ser esse procedimento? Sim. Na véspera, antes de ontem, né, a gente teve uma reunião com a secretária na prefeitura, no Salão Vermelho da prefeitura, aonde foi apresentado esses ajustes para a gente do WAVE, e foi aonde a gente já tratou essa questão de colocar o WAVE para o estabelecimento que está enquadrado num potencial de perturbação, que pode gerar uma perturbação. Então, a gente está tratando esse assunto, de acordo com a secretária Carol, a gente tem algumas revisões para fazer nesse decreto aí de extensão de horário, e já para janeiro. Então, a gente acredita que em janeiro a gente termina de fazer esses estudos, entender como que isso aí funcionaria na prática, e já para o começo do ano a gente ter essa facilitação. E aí sim, isso é um bom sentido que desburocratiza para o setor em torno de 85% dos estabelecimentos que hoje teriam que fazer esse WAVE, que é um restaurante, por exemplo, que tem música ambiente tocando um Spotify da vida. Na hora que ele vai renovar o alvará dele, ele é necessário fazer esse WAVE. E aí esse investimento, esse custo, essa burocracia que demora mais, ao invés dele só fazer a renovação do alvará dele, que hoje está rápido, por sinal, tem que tirar o chapéu para a prefeitura,
tá com menos de 3 semanas conseguindo fazer as extensões de horário para quem não tem banda e assim por diante. Mas o Wave hoje é um nó para quem não está fazendo o entretenimento com atrações, né? Atrações de música, assim por diante. Uhum. Porque pelo que você está falando, é uma situação que fica complicada e custosa, né? Como você bem disse, porque às vezes a gente pode observar assim, em bares mais abertos, em que a pessoa toca um violão, né? Um violão ao vivo não é uma banda, mas é um violão, só que é um bar aberto. Como que você vai fazer um trabalho de acústico, investimento? Acaba muitas vezes inviabilizando. Neste caso, é uma linha bem tênue, né, André? Porque o cara começa só com um bar, depois ele coloca uma banda, depois uma bateria, e aí o vizinho, que não tem nada a ver com a história, não consegue dormir, e a gente tem esses estresses aí que vira e mexe, a gente está acompanhando aí as notícias de fiscalização mais pesada, assim por diante. Então, qual que é o ponto? Se o dono do estabelecimento optar por ter essa atração, mesmo que seja uma atração de uma voz e violão, ele tem que fazer o Wave. Não necessariamente ele precisa fazer acústica, ele não precisa fechar o estabelecimento, mas aí o Wave, só para ter uma ideia, um Wave hoje está saindo entre 3 a 10 mil reais aqui na cidade de Campinas. Então não é um investimento barato se for pensar que o custo do alvará é menos de 2 mil reais. Para você ter documentação da prefeitura, é mais barato do que você ter um dos estudos. Né? A gente ainda tem bombeiro, tem vigilância sanitária, tem N outros estudos que a gente precisa fazer, N outras documentações para você ter um empreendimento legalizado, né? Uhum. Então, se o estabelecimento optar por ter banda, o Wave, ele trata de algumas questões por exemplo, cara, qual que é o teu laudo de acústica? Então, se você botar uma banda, vamos usar o exemplo da voz e violão, a tua voz e violão ali naquele canto do seu salão, o técnico de som e o engenheiro de som vai olhar, deixa eu do outro lado da rua, qual que é o impacto que está dando, quantos decibéis está chegando no barulho. Uhum. Eu precisaria colocar essa banda com algum anteparo, eu precisaria fazer algum processo de acústica, e dependendo se não, ele está tranquilo, ele não precisa fazer um fechamento da casa dele. É diferente dele botar uma banda com uma bateria, plugado em caixa de som, e aí, por exemplo, o barulho que chega do lado da rua seria muito maior, e aí começa a gerar incômodo. Aí, sim, neste caso, ele tem duas alternativas, ou não ir por esse caminho, e ficar só na voz e violão, ou aí sim fazer um projeto de acústica, assim por diante. Então o Wave trata exatamente essa questão. Só que hoje, 85% do nosso estabelecimento não trabalha com música de forma de atração, né? Não tem uma atração musical, não tem um DJ tocando, não tem uma banda tocando, não tem uma voz e violão. Ele tem um som ambiente, o pessoal está sentado, batendo papo, conversando e assim por diante. Que é o botequim mesmo, vamos falar. O botequim, o restaurante, ele não tem isso. Só que hoje, pela legislação, ele teria que ter o Wave, porque ele pode ter som ambiente e ele pode ter uma televisão. E isso é caracterizado na legislação como entretenimento. Entendi. E é essa diferenciação que a gente está querendo fazer. Isso não é um entretenimento, porque o cliente não está vindo aqui no bar por causa da música ambiente. Ele está vindo no bar para tomar uma cerveja, para comer um petisco, assim por diante. É diferente quando tem uma música ambiente, quando tem uma banda, quando tem um cover artístico, né, que tem uma banda tocando, tem uma atração musical. Aí sim, faz todo sentido você ter uma documentação comprobatória explicando que você não vai gerar o incômodo para os seus vizinhos, né? Que você vai ter uma convivência harmônica aí na questão do sossego e do barulho. Uhum. Tá, são coisas que ainda tem que ser afinado um pouquinho mais. Quero agradecer ao Matheus Mazon, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Regional aqui Campinas. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Matheus, pelo